Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Thaís Mussi, sou endocrinologista e metabologista e estou estreando meu primeiro programa aqui com vocês, o Saúde em Dia. Aqui nós vamos falar sobre os assuntos mais diversos com o foco principal em saúde. Nós vamos trazer cardiologistas, ortopedistas, dermato, enfim, vários profissionais das mais diversas áreas para atender a demanda e os mais diversos assuntos, falando essencialmente sobre qualidade de vida, como a gente pode fazer para melhorar, ou seja, o foco é a sua saúde. E hoje eu vou receber um convidado muito querido, o Dr. Eduardo Dias. O Dr. Eduardo é cirurgião do pé e tornozelo e também cirurgião de trauma e reconstrução óssea. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Thaís. É um privilégio, um prazer estar aqui contigo nesse primeiro programa. E é um assunto extremamente importante e muito bom de falarmos, que é a saúde, né? É o interesse de toda a população. Tenho certeza que os telespectadores vão gostar muito desse programa falando sobre saúde. Isso mesmo. O Dr. Eduardo, ele integra a equipe do Instituto Mussi de Ortopedia, que atua no Hospital Teresa Mussi. Eduardo, vamos começar a falar sobre os pés, então, porque é um assunto que traz bastante curiosidade, bastante dúvida também. E eu gostaria de começar perguntando para você, qual é a sua principal queixa no consultório? O que causa mais dores nos pés? Veja, Thaís, é uma pergunta simples e ao mesmo tempo muito abrangente. Quando a gente fala de dor no pé, nós temos dezenas de causas. A gente pode listar algumas como as mais comuns no dia a dia. Entre elas, a gente pode citar a fascite plantar, que é uma queixa extremamente comum no dia a dia do consultório. Pessoas que sofrem entorse do tornozelo, também é uma queixa muito comum. O famoso joanete, ou tecnicamente nós chamamos de hálux valgo. Então, são queixas que são bastante comuns no dia a dia do nosso consultório. Com certeza são queixas bem abrangentes, né? Sim. Eduardo, quando existe assim uma torção, que isso a gente sabe que é bem comum, principalmente agora que as pessoas estão saindo mais de casa, esse relaxar um pouquinho, depois que ficou todo mundo tão enclausurado na questão do Covid, as pessoas estão saindo mais de casa, brincando mais, indo para parques. Então, o entorse também acaba acontecendo com frequência. Quando acontece essa situação do entorse, o que é o mais indicado? Faz gelo, faz calor, imobiliza? O que você orienta? Bom, vamos lá. É um assunto que eu gosto muito e é um assunto muito frequente. No primeiro momento, vamos supor uma situação, o paciente, a pessoa está jogando um futebol, está correndo, praticando vôlei, seja qualquer atividade física e sofre uma entorse do tornozelo. Nesse momento, o mais importante é fazer gelo. Nos primeiros dias, no início, na fase aguda, é sempre indicado a água gelada, o gelo, e não a água morna ou quente, tá? O gelo tem um fator fundamental, uma ação anti-inflamatória, né, local. Diminui os vasos ali, a presença do sangramento, diminui o sangramento, alivia a dor. Então, na fase aguda, assim que aconteceu, é o gelo. Passado esse momento, sempre devemos procurar um profissional para fazer uma avaliação. Nunca é só um simples entorse de tornozelo. Sim. Sempre numa entorse, nós temos algumas possíveis lesões associadas. Entre elas, uma fratura, né, de algum osso da região do tornozelo ou pé, lesão ligamentar. Também é possível que aconteça alguma lesão que nós falamos osteocondral, traduzindo em palavras simples, lesão na cartilagem. Então, tudo isso merece uma avaliação, independente se é um entorse simples, moderado ou grave. Quando eu tenho esse entorse, fiz o gelo, mas ainda assim está doendo, eu procurei o médico, essa questão de ter uma atenção maior de um profissional, assim, talvez procurar um especialista em pé, como é o seu caso. Quando que essa ajuda mais especializada, quais sinais o paciente vai perceber para procurar essa ajuda mais especializada quando essas medidas iniciais não surtiram tantos efeitos? Como eu comentei agora, a gente gradua, nós classificamos uma entorse do tornozelo. A entorse simples é aquela que o paciente vai ter uma dor moderada para leve, o aumento de volume, o inchaço não é tão grande, consegue caminhar logo em seguida. Isso a gente fala que é uma entorse leve. Certo.
Com a evolução desses sintomas, aquele paciente que não consegue apoiar o pé logo no primeiro momento, às vezes nos primeiros dias, aquele inchaço que é constante, mesmo fazendo gelo, tomando as medidas adequadas iniciais, um repouso, erguer a perna, esse paciente merece uma atenção especializada, porque nesse caso pode não ser um simples entorse e termos lesões mais graves associadas. Aí já a gente pensar numa fratura, alguma Exatamente, coisa assim, né? alguma muito comum, uma lesão ligamentar associada. Pensando já e pegando esse link com a questão fratura, o que seria uma fratura de estresse, por exemplo? Bom, uma fratura de estresse é quando nós temos duas principais origens, causas de uma fratura por estresse. Nós falamos que ela pode ser uma fratura por insuficiência e uma fratura por fadiga. O que significa isso? A fratura por insuficiência geralmente é que acomete pacientes mais idosos, né? Da terceira idade, depois dos 60, 70 anos. O osso, por algum motivo, ele se torna insuficiente na presença de uma osteopenia, osteoporose, a questão endócrina e metabólica muito associado na fratura por estresse por insuficiência. Esse paciente não precisa de um trauma, não precisa de uma queda, um entorse, alguma coisa que caia sobre ele, não. O simples desgaste ósseo pode levar a uma fratura. Então, nós falamos que é uma fratura por estresse por insuficiência. Já por fadiga, é aquele paciente, aí já não importa tanto a idade, mas geralmente pacientes mais jovens, na idade adulto, adulto jovem, que é aquele paciente que faz bastante atividade física, então ele tem uma carga de treinamento semanal e aí simplesmente ele quer aumentar a sua performance, ter um melhor rendimento e ele aumenta a sua carga de treinamento. Muitas vezes supervisionada, mas na maioria delas sem supervisão. E é nesse momento, quando o paciente aumenta a sua carga de treinamento, geralmente sem a supervisão, esse osso ele fadiga, né? Ele vai sofrendo micro-rupturas com o passar dos dias. Isso não é um episódio único, é uma sequência de impacto, de atividade, que vai levar a uma fratura por estresse por fadiga. Perfeito. Nossa próxima pergunta, a orientação para quem trabalha horas em pé. Existe alguma recomendação especial? Existe algum tipo de alívio que essa pessoa possa fazer? Algum tipo de exercício para que os pés não sofram tanto com a situação de estar de pé por muito tempo? Sim, isso é uma consequência do trabalho, de alguns tipos de trabalhos que a pessoa precisa ficar em pé. Nesses casos, a gente começa sempre orientando que nós precisamos de calçados adequados. Infelizmente, muitas vezes isso não é possível. A gente pega trabalhadores de indústrias, locais que por questões de segurança precisam de um calçado mais reforçado, mais rígido. Então, nesse paciente, nessa pessoa, o calçado ele não pode ser tão confortável. Então, nesses casos, a orientação tem que trabalhar em pé? Sim, mas se possível, né, sempre de acordo com o local de trabalho, a cada 1 hora e meia, sentar um pouquinho, se possível levantar essas pernas por uns 5 minutinhos, fazer uma massagem na região das panturrilhas, isso ajuda o retorno venoso, diminui o inchaço durante o dia, que é normal já acontecer, mas nessas pessoas que precisam trabalhar muito tempo em pé, elas têm um inchaço, um aumento de volume um pouquinho maior. Lembrar sempre adequado fazer uma consulta com o cirurgião vascular, na presença de alteração, né? Quando indicado, usar uma meia elástica, isso ajuda a circulação local e evita alguns problemas. Certo. E o pé chato? Qual o problema do pé chato em si? Como corrigir? Isso é uma coisa que acontece só com criança, só com adulto ou não? Não, nós temos tanto a presença do pé chato ou pé plano na infância, aquela criança que já nasce com isso, e nós temos algumas alterações que acontecem na idade adulta, né? Uma delas nós chamamos de insuficiência do tibial posterior, é um tendão presente, começa aqui na região da canela e vai até o pé, e por algumas situações, algumas lesões nesse tendão, pode levar a ter um pé plano. Tá? Então, nós temos as duas situações, o pé plano da criança e o pé plano do adulto.
Gente, o assunto tá bem legal, a gente vai continuar falando sobre os pés, sobre a saúde dos pés, mas agora a gente vai fazer um breve break, um intervalinho, e na volta nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que tenha, ou às vezes até você mesmo tem. Joanete.